Olá! O final de 2025 foi super movimentado para o Pátria Logística, o PAT11. A gente vai mergulhar aqui nos números de dezembro para entender uma virada estratégica gigantesca, um dividendo que pegou muita gente de surpresa e, claro, o dilema que tudo isso cria para quem investe no fundo. Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário de 2025. E olha, foi um ano que parecia um quebra-cabeça, viu? De um lado, os juros lá no teto. Do outro, o mercado de fundos imobiliários superaquecido. Como assim, né? Pensa só, a Selic bateu 15%, o maior nível desde 2006. A lógica seria o mercado dar uma esfriada, certo? Mas que nada. O IFIX, que é o nosso termômetro do setor, disparou mais de 21%. Deixou o CDI comendo poeira, literalmente. Aí fica a pergunta, né? Com o dinheiro tão caro, de onde é que veio toda essa confiança do mercado? E mais importante para a gente aqui, como é que o PTL11 conseguiu navegar nesse mar tão agitado? Então, a resposta para isso começa com o evento mais marcante para o fundo em 2025. Foi uma jogada estratégica que, olha, mudou completamente as regras do jogo. No segundo semestre, rolou uma assembleia de cotistas que aprovou uma cartada super ousada: a consolidação total de todos os fundos de logística da gestora Pátria. E o que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente a criação de um gigante no setor. Um super fundo com um patrimônio líquido que chega perto dos 10 bilhões de reais. É muita coisa. Olha só, o próprio relatório da gestão dá a dimensão do tamanho dessa mudança. Essa movimentação toda reposiciona o fundo que resultou disso, o HGLG11, simplesmente como o maior fundo imobiliário de tijolo do Brasil. Agora ele é dono de 54 imóveis. Mas o ponto-chave aqui não é só ficar maior, sabe? Para quem tem as cotas do PAT11, a ideia por trás de tudo isso é que, fazendo parte de uma estrutura gigante, a negociação das cotas fique bem mais fácil, ou seja, com mais liquidez, e a governança também fique mais forte. Isso, claro, torna o fundo muito mais atraente para o mercado. Ok, mas o mais interessante é ver como é que o fundo fechou o ano no meio dessa transformação toda. E o mês de dezembro, especificamente, foi bem curioso. Em dezembro, o fundo pagou um dividendo extraordinário de 70 centavos por cota. Foi um salto e tanto, né, se a gente comparar com os 57 centavos que ele vinha pagando nos outros meses. Só que aqui a gente tem que olhar com uma lupa. Esse dividendo turbinado não veio do nada. Ele foi impulsionado por um evento bem pontual, uma receita não recorrente de 26 centavos por cota. E de onde veio isso? Da multa de rescisão de contrato da SEB. Mas o final de 2025 não foi só sobre dividendo, não. A saúde operacional dos imóveis do fundo, ou seja, o dia a dia, também deu um salto. E que salto, hein? Foi impressionante. Para ter uma ideia do que eu estou falando, em junho, a vacância física, que é a parte não alugada dos galpões, estava em 8,8%. Aí, 6 meses depois, em dezembro, esse número despencou, foi para apenas 2,7%. É uma queda absurda que só aconteceu por causa da chegada de novos inquilinos de peso, como a Nissan e a Shopee. Beleza. Então a gente tem essa ótima notícia operacional, somada àquela história da consolidação, e tudo isso nos leva a uma questão central. Uma análise que surge por causa da reavaliação dos ativos do fundo que aconteceu bem no finalzinho do ano. Funciona assim. Uma avaliação independente olhou para os imóveis e ajustou o valor contábil deles para baixo, em mais ou menos 8,1%. Basicamente, para deixar o valor mais alinhado com a realidade do mercado daquele momento. E é aqui que a coisa fica interessante. O ponto-chave. O novo valor patrimonial oficial da cota passou a ser de R$ 89,25. Só que, no último dia do ano, o mercado negociava essa mesma cota por apenas R$ 66,32. Sentiu a diferença? Isso dá um desconto gigantesco de 26%. Traduzindo, o preço do fundo na bolsa estava muito, mas muito mais barato do que o valor oficial dos seus imóveis, segundo o laudo. E aí vem o grande dilema para quem analisa o fundo. Será que o mercado está vendo algum risco que o laudo não pegou? Sei lá, alguma dificuldade na integração dessa fusão toda? Ou será que isso é simplesmente uma baita oportunidade de comprar ativos de qualidade com um desconto enorme? Então vamos amarrar todas essas pontas e ver como o PAT11 entra em 2026, como ele está posicionado para o ano que vem
Olha, o fundo fecha 2025 numa posição bem forte, bem resiliente. Ele está sem dívidas, a vacância está lá embaixo e a consolidação estratégica está andando. Claro que nem tudo são flores, né? Existem desafios no radar, como a saída programada da SEB de um dos imóveis. Resumindo a história toda, o PATL11 está passando por uma transformação profunda. De um lado, resultados operacionais excelentes. Do outro, um cenário estratégico que mudou da água para o vinho. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Ao se transformar e se juntar a essa entidade muito maior, muito mais poderosa, será que a estrutura que está sendo criada agora está mesmo preparada para prosperar e pegar carona no crescimento do setor de logística aqui no Brasil?